E você também que nos acompanha através da Rádio Nova Voz. Que alegria poder estar aqui nesta noite, celebrando o mistério de Deus, nosso Pai, nesta nossa liturgia. Hoje somos convidados por Deus a olharmos cada vez mais a nossa vida e percebermos os nossos talentos. Os talentos para nós hoje são dons que Deus nos deu, dom que outrora também adquirimos conforme vai o nosso crescimento. E esta palavra de Deus nesse dia de hoje ilumina a nossa vida para que possamos fortalecer cada vez mais a nossa caminhada e ao mesmo tempo a nossa fé. Meus irmãos e minhas irmãs, para bem celebrarmos esta nossa Eucaristia, neste início, somos todos convidados a olhar para dentro de nós e a percebermos os nossos erros, os nossos pecados, aquilo que muitas vezes nos afasta de Deus. Por isso, num instante de silêncio, vamos pedir a misericórdia do Pai. Arrependidos, cantemos. Deus Todo-Poderoso, rico em amor e misericórdia, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e por esta Eucaristia nos conduza à vida eterna. Amém. Com alegria no nosso coração, neste domingo, dia do Senhor, entoemos o nosso hino do Glória. Adoramos e dizemos, damos glória ao vosso nome.
Nós queremos rezar esta liturgia de hoje pelo aniversário de Alice Pérez Martins, Ana Júlia dos Reis Almeida, Clarice Cortibelli, Laís Hiraki Martins Kikuchi. Nós queremos rezar também pelos falecidos, por Luiz Henrique da Cunha, em ocasião de 1 ano e 9 meses de falecimento, bem como também todos os pedidos que nós trazemos para esta celebração e que também depositamos na caixinha das intenções. Oremos. Senhor nosso Deus, fazei que a nossa alegria consista em vos servir de todo o coração, pois só teremos felicidade completa servindo a vós, o Criador de todas as coisas. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Acolhamos com o coração vigilante a palavra de Deus, a qual nos apresenta a alegria de quem, por meio do serviço dedicado, faz frutificar os talentos recebidos. Leitura do livro dos Provérbios. Uma mulher forte, quem a encontrará? Ela vale muito mais do que joias. Seu marido confia nela plenamente e não terá falta de recursos. Ela lhe dá só alegria e nenhum desgosto, todos os dias de sua vida. Procura lã e linho, e com habilidade trabalham as suas mãos. Estende a mão para a roca, e seus dedos seguram o fuso. Abre suas mãos aos necessitados, e estende suas mãos ao pobre. O encanto é enganador, e a beleza é passageira. A mulher que teme ao Senhor, essa sim, merece louvor. Proclamem o êxito de suas mãos, e na praça louvem-na as suas obras. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Trilham seus caminhos.
Leitura da primeira carta de São Paulo aos Tessalonicenses. Quanto ao tempo e à hora, meus irmãos, não há por que vós escrever. Vós mesmos sabeis perfeitamente que o dia do Senhor virá como ladrão de noite. Quando as pessoas disserem paz e segurança, então de repente sobrevirá a destruição, como as dores do parto sobre a mulher grávida, e não poderão escapar. Mas vós, meus irmãos, não estáis nas trevas, de modo que esse dia vos surpreenda como um ladrão. Todos vós sois filhos da luz e filhos do dia. Não somos da noite nem das trevas. Portanto, não durmamos como os outros, mas sejamos vigilantes e sóbrios. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus contou esta parábola a seus discípulos. Um homem ia viajar para o estrangeiro. Chamou os seus empregados e lhes entregou os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro deu 2 e ao outro 1. A cada qual de acordo com a sua capacidade. Em seguida viajou. O empregado que havia recebido 5 talentos saiu logo, trabalhou com eles e lucrou outros 5. Do mesmo modo, o que havia recebido 2 lucrou outros 2. Mas aquele que havia recebido 1 só, saiu, cavou um buraco na terra e escondeu o dinheiro do seu patrão. Depois de muito tempo, o patrão voltou e foi acertar contas com os empregados. O empregado que havia recebido 5 talentos, entregou-lhe mais 5, dizendo: Senhor, tu me entregaste 5 talentos, aqui estão mais 5 que lucrei. O patrão lhe disse: Muito bem, servo bom e fiel. Como fostes fiel na administração de tão pouco, eu te confiarei muito mais. Vem participar da minha alegria. Chegou também o que havia recebido 2 talentos e disse: Senhor, tu me entregastes 2 talentos, aqui estão mais 2 que lucrei. O patrão lhe disse: Muito bem, servo bom e fiel. Como fostes fiel na administração de tão pouco, eu te confiarei muito mais. Vem participar da minha alegria. Por fim chegou aquele que havia recebido 1 talento e disse: Senhor, sei que és um homem severo, pois colhes onde não plantaste
e ceifas onde não semeaste. Por isso fiquei com medo e escondi o teu talento no chão. Aqui tens o que te pertence. O patrão lhe respondeu: servo mau e preguiçoso, tu sabias que eu colho onde não plantei e ceifo onde não semeei? Então devias ter depositado meu dinheiro no banco, para que ao voltar eu recebesse com juros o que me pertence. Em seguida o patrão ordenou: tirai dele o talento e dai-o àquele que tem 10, porque todo aquele que tem será dado mais, e terá em abundância. Mas daquele que não tem, até o que tem lhe será tirado. Quanto a este servo inútil, jogai-o lá fora na escuridão. Aí haverá choro e ranger de dentes. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, nós podemos sentar um pequeno instante. Nós estamos com alegria hoje, celebrando o 33º domingo do tempo comum, isto é, estamos a um domingo para concluirmos este ano litúrgico. E o ano litúrgico representa para nós toda a história da salvação, desde o início até o fim. Por isso que nos últimos domingos do ano litúrgico, a liturgia justamente nos oferece textos para que nós, em primeiro lugar, entendamos que a missão que Deus confia está sobre o nosso domínio, onde nós todos somos convidados e ao mesmo tempo alimentados para que possamos colocar em prática aquilo que é de Deus. Nós hoje temos esta passagem tão bonita que justamente nos diz respeito aos talentos. Nesta história que Jesus conta, o talento significava e equivaleria, porque era uma moeda da época, a pelo menos 20 anos de trabalho. Um talento representava pelo menos 20 anos de trabalho, mais ou menos o que daria hoje 35 quilos de ouro. Portanto, seriam 20 anos trabalhados, onde a pessoa não poderia e nem deveria e nem precisaria, com certeza, trabalhar pelo menos por 20 anos da sua vida. E é muito interessante porque esta moeda da época em que Jesus compara, nos é proposto para hoje, para que nós não entendamos como um pagamento que Deus nos dá, mas sim como um talento, que justamente serve para que possamos designar e construirmos o reino de Deus, que se faz, que se atualiza, que com certeza está ao nosso alcance, porque todos nós somos convidados a favorecer este cuidado todo especial que Deus tem para a nossa vida. Encontramos aqui um homem, um patrão, um homem que iria viajar e confia a 3 outros homens uma certa quantidade de talentos. Este homem que iria viajar, nós podemos entender como o próprio Cristo, que vai para a missão, que vai para a tarefa dele e que logo depois que volta, que é morto, crucificado, ressuscita, deixa-nos como herança o próprio reino dele nesta terra, para que possamos construir, vivenciar e ao mesmo tempo realizar. Aqui não nos importa se uns receberão mais ou menos, porque o que importa de verdade é que o que nós plantarmos, nós colheremos. O que nós fizermos, Deus se alegrará conosco. E por mais que hoje, com este mundo que muitas vezes, pelos ciúmes, pela inveja, muitas vezes pela busca de querer sempre ter mais, nós entendemos e compreendemos
que na missão que Deus propõe para a nossa vida não deve haver nada disso. Nós todos somos iguais perante a graça de Deus. E se nós temos mais, é porque fazemos mais. Se nós recebemos mais, é porque lutamos para que aquele algo possa ser realizado e concretizado na nossa vida. Por isso que este homem chama estes 3. A um lhe dá 5, a outro lhe dá 2, e ao terceiro lhe dá apenas 1. E lhe dá a missão para que eles vão, como Jesus também nos envia em missão, e para que possamos, como também nós, multiplicarmos sempre os filhos de Deus. A graça do batismo nos chama e justamente nos convida a esta multiplicação. Se outrora nós somos filhos de Deus, se outrora nós somos seres iluminados por Deus, nós nunca devemos e podemos ter um evangelho somente para nós, onde somente o nosso desejo, somente a nossa vontade, somente aquilo que eu quero deve ser alcançado. Pelo contrário, o Senhor nos dá a vida e nos dá de forma muito gratuita para que cada um de nós a administremos e ao mesmo tempo tomemos cuidado para que não deixemos somente que as nossas vontades prevaleçam. Quando, pois, é dado 5 talentos ao primeiro, 2 talentos ao segundo, 1 talento ao terceiro, e quando, pois, estes devem ter a missão de ir, de lucrar em cima daqueles talentos e trazer de volta, nós percebemos esta missão que outrora também recebemos de Deus, para fazermos a graça dele acontecer, para fazermos o discipulado dele se realizar, para podermos fazer aquilo que é digno para os nossos olhos, e com certeza o Senhor não nos pede nada mais do que nós podemos fazer. O que é interessante nesta história é que quando este homem volta de viagem e chama esses 3 homens para prestar-lhe contas, nós encontramos o primeiro, que de 5 traz mais 5, o de 2 que traz mais 2, e infelizmente aquele que só foi lhe dado 1, que só traz aquele único dom que foi lhe dado. Nós podemos entender também, meus irmãos e minhas irmãs, esta grande multiplicação que outrora também Deus realiza no nosso coração, para que ao longo da nossa caminhada, ao longo da nossa jornada, ao longo da nossa tarefa de cristãos, de batizados, nós possamos assumir verdadeiramente aquilo que Deus planta no nosso coração. Se Deus, pois, nos concede a vida como dom gratuito, onde nós somos chamados e convidados a exercer com solicitude, a justamente planejarmos e darmos resposta àquilo que provém e é de Deus, nós somos também convidados a aquilo que Deus nos dá, como um dom, como um talento, trazermos para perto de Deus e para perto de nós e para dentro das nossas comunidades, pessoas que realmente possam entender esta grande maturidade da vida. Do mesmo modo, o segundo, e é interessante percebermos que os 2, aquele que tinha 5 e aquele que tem 2, recebe o convite daquele homem para também participar da alegria. Aquele, pois, que faz a obra de Deus acontecer, participa da alegria de Deus lá no reino dos céus. E este 33º domingo do tempo comum nos convida a isso. Se nós queremos ser participantes do reino dos céus, que nós utilizemos os nossos dons e os nossos talentos e coloquemos sempre a serviço do reino, onde nós com certeza iremos transformar a nossa vida, transformarmos a vida daqueles que precisam, para que Deus possa também assumir esta condição, mesmo que limitada, mesmo que não seja uma condição muito bem vista aos nossos olhos, mas que Deus confia constantemente a cada um de nós. Nós não podemos fazer como o terceiro homem que recebeu apenas 1 talento. E ali nós percebemos, se ele recebeu 1 porque já é um sinal que havia algum problema com aquele homem. E assim foi feito,
pois ele, ao invés de ir e multiplicar aqueles talentos em pelo menos mais um, preferiu enterrar, onde na terra, debaixo da terra, entre a terra, não poderia dar mais fruto e não poderia haver esta multiplicação. A primeira leitura do livro dos Provérbios de hoje nos convida, nesta mulher que nós ouvimos, a se fortalecer cada vez mais, que mesmo nas dificuldades se mantém forte, que mesmo nas dificuldades da vida e nos outros sonhos e pensamentos se mantém realizada. E como São Paulo escreve aos Tessalonicenses: meus irmãos e minhas irmãs, vós todos sabeis da missão, nada vos é escondido, porque a graça de Deus lhe é manifestada. Que nesta liturgia de hoje todos nós, irmãos, irmãs, gente como gente, dotada de grandes talentos, de grandes sinais, de grandes desígnios que Deus nos concede, nós possamos de verdade assumir esta nossa condição humana, multiplicando sempre no nosso coração este dom e esse desejo de fazermos a caridade, e que esta caridade seja para nós um instrumento da vida. Nós somos hoje também alimentados a rezarmos pelos pobres, né? A Igreja, através do Papa Francisco, já há alguns anos, celebra este final de semana como o Dia Mundial dos Pobres. Não que nós devemos desvalorizá-los, mas sim valorizarmos os pobres dentro da Igreja. Não apenas os pobres na condição financeira, mas também os pobres de espírito, que outrora também precisam ser encontrados. E quantos pobres nós encontramos por aí ao longo da nossa vida, que às vezes se mantêm muito firmes, fortes, com o espírito transformado, com a palavra muitas vezes bendita, mas quando nós olhamos para dentro, no coração, no âmago, no íntimo, nós percebemos quanta pobreza muitas vezes existe dentro destas pessoas. Como cristãos batizados, nesse dia dos verdadeiros talentos, onde você, onde eu, onde nós, enquanto cristãos, somos alimentados a conduzir o reino de Deus e a fomentar cada vez mais este desejo para que a graça de Deus possa ser manifestada. Que cada um de nós, meus irmãos e minhas irmãs, celebrando, pois, este domingo, encontremos os nossos sonhos, os nossos ideais, aquilo que tanto almejamos, e que possamos ir ao encontro de Deus, para que Ele possa nos mostrar verdadeiramente se aquilo que nós estamos fazendo é verdadeiramente a graça dEle acontecendo na nossa vida. Assim, nós sem dúvida alguma participaremos desta alegria, como também este homem convidou os 2 primeiros homens para fazer parte desta alegria. E o coração de Deus se alegra pela nossa vontade de vida e pelo nosso desejo de fazermos sempre aquilo que pertence a Deus. Cuidemos mais de nós e coloquemos em prática aquilo que Deus nos coloca no mundo, aquilo que nos é proporcionado para evidenciarmos o grande sentido e ao mesmo tempo o grande desejo de que com certeza Deus ilumina a nossa vida para que este fortalecimento realmente possa acontecer. Mesmo se a nossa caminhada não seja tão fácil, mesmo se muitas vezes expressar os nossos talentos exige de nós, temos outros sentimentos que às vezes podem nos impedir, a timidez, muitas vezes o pensamento de não saber como é que nós vamos ser interpretados e assim por diante, mas nós devemos lembrar o seguinte: Deus se doou por nós e continua nos doando. Deus nos colocou neste mundo e nos dotou de grandes e sinceros talentos. A nós que vivemos e que temos tudo como um dom gratuito e verdadeiro de Deus, tomemos tudo isso para que nós possamos fazer com que a graça dele se realize e ao mesmo tempo se concretize
naquilo que de fato Deus nos envia a missão. Lá, no dia do nosso batismo, onde nos tornamos cristãos de Deus, filhos amados por Ele, nós recebemos uma primeira missão de ir, de evangelizar, de batizar e, acima de tudo, de catequizar. E esta nossa catequese permanente deve ser realizada com o nosso coração e com a nossa vivência, para que possamos fazer e ao mesmo tempo acontecer aquilo que Deus espera de cada um de nós. Não tenhamos medo, não durmamos. São Paulo nos diz: não façam como os homens que estão dormindo, façam da sua vida a grande alegria para que o reino de Deus possa realmente acontecer. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Com muita alegria no coração, fiquemos em pé e juntos professemos a nossa fé. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, onde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Meus irmãos e minhas irmãs, cheios de confiança e alegria plena em Deus, vamos com toda a nossa humildade e o nosso espírito apresentar ao Senhor os nossos pedidos. E a cada pedido nós vamos dizer: Senhor, concedei-nos a vossa graça. Não estamos nas trevas, mas somos filhos e filhas da luz. Que a Igreja seja sempre luz que aponta o caminho da felicidade para a humanidade. Nós vos pedimos, Senhor. Senhor, concedei-nos a vossa graça. São felizes os que trilham os caminhos do Senhor. Que vossa palavra seja permanente referência das pastorais das nossas comunidades. Nós vos pedimos. Senhor, concedei-nos a vossa graça. A todo aquele que tem, será dado ainda mais. Que vossos fiéis estejam sempre dispostos a agradecer e partilhar os bens que vos lhes concedeis, nós vos pedimos. Senhor, concedei-nos a vossa graça. A beleza e o aplauso são passageiros. Que todos os cristãos sejam promotores e defensores do que é essencial e duradouro para a dignidade das pessoas, nós vos pedimos. Senhor, concedei-nos a vossa graça. Estende tua mão ao pobre. Pede-nos este Dia Mundial dos Pobres, que o apelo do Papa Francisco em favor dos empobrecidos ressoe em todas as comunidades e nos recantos da sociedade, nós os pedimos. Senhor, concedei-nos a vossa graça. Por todo o povo brasileiro que amanhã enfrenta as urnas para eleger os seus prefeitos, vereadores, que use de paz e harmonia, responsabilidade no ato de votar, nós vos pedimos. Senhor, concedei-nos a vossa graça. Ó Deus, Criador do mundo e doador de todos os dons, acolhei solícitos as preces de vossa comunidade. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Na Eucaristia, ofertamos os frutos do nosso trabalho, os quais nossos dons e talentos produziram. Convidamos ao banquete eucarístico, participamos da alegria do Senhor.
para que este nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, Senhor, por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem de toda a Santa Igreja. Concedei, Senhor nosso Deus, que a oferenda colocada sobre o vosso olhar nos alcance a graça de vos servir e a recompensa de uma eternidade feliz. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. É justo e nos faz todos ser mais santos, louvar a vós, ó Pai, no mundo inteiro, de dia e de noite, agradecendo com Cristo, vosso Filho, nosso irmão. É Ele, o sacerdote verdadeiro, que sempre se oferece por nós todos, mandando que se faça a mesma coisa que fez naquela ceia derradeira. Por isso, aqui estamos bem unidos, louvando e agradecendo com alegria, juntando nossa voz à voz dos anjos e à voz dos santos todos, para cantar. Que sempre quisestes ficar muito perto de nós, vivendo conosco no Cristo, falando conosco por Ele, mandai vosso Espírito Santo, a fim de que as nossas ofertas se mudem no corpo e no sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Mandai vosso Espírito Santo. Na noite em que ia ser entregue, ceando com seus apóstolos, Jesus, tendo o pão em suas mãos, olhou para o céu, deu graças e deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente, o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim.
Tudo isto é mistério da fé. Toda vez que se come deste pão, toda vez que se bebe deste vinho, se recorda a paixão de Jesus Cristo e se fica esperando sua volta. E quando recebermos pão e vinho, recordamos, ó Pai, neste momento a paixão de Jesus nosso Senhor, sua ressurreição e ascensão. Nós queremos a vós oferecer este pão que alimenta e que dá vida, este vinho que nos salva e dá coragem. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. E quando recebermos pão e vinho, o corpo e sangue dele oferecidos, o Espírito nos una num só corpo, para sermos um só povo em seu amor. O Espírito nos una num só corpo. Protegei vossa igreja que caminha nas estradas do mundo rumo ao céu, cada dia renovando a esperança de chegar junto a vós na vossa paz. Caminhamos na estrada de Jesus. Dai ao Santo Padre, o Papa Francisco, ser bem firme na fé, na caridade, e a Salvador, que é bispo desta igreja, muita luz para guiar o seu rebanho. Caminhamos na estrada de Jesus. Esperamos entrar na vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus e da Igreja, Senhora das Dores, com São José, seu esposo, os apóstolos e todos os santos, com São Caetano, que na vida souberam amar Cristo e seus irmãos. Esperamos entrar na vida eterna. A todos que chamastes para outra vida na vossa amizade, e aos marcados com o sinal da fé, abrindo vossos braços, acolhei-os, que vivam para sempre bem felizes no reino que para todos preparastes. A todos dai a luz que não se apaga. E a nós que agora estamos reunidos e somos povo santo e pecador, dai força para construirmos juntos o vosso reino, que também é nosso. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém, aleluia. Amém, aleluia. Amém, aleluia, aleluia. Obedientes à palavra do Salvador e formados por seu divino ensinamento, vamos juntos, com amor e confiança, rezarmos a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhes, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade, vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo. Amém. Que a paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu.
come minha carne e bebe meu sangue, permanece em mim e eu nele. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Que o corpo de nosso Senhor Jesus Cristo nos guarde hoje e sempre para a vida eterna. Amém. Alma de Cristo, santificai-me.
Corpo de Cristo, salvai-me. sangue de Cristo, Inebriai-me, água do alto lado de Cristo, lavai-me, paixão de Cristo, confortai-me, ó bom Jesus, ouvi-me, dentro das vossas chagas, escondei-me, não permitais que eu me separe de vós, do espírito maligno, defendei-me, na hora da morte, chamai-me e e mandai-me ir para vós, para que com vossos santos vos louve por todos os séculos dos séculos. Amém. Oremos. Tendo recebido em comunhão com o corpo e o sangue do vosso Filho, concedei, ó Deus, possa esta Eucaristia, que Ele mandou celebrar em sua memória, fazer-nos crescer em caridade. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Podemos nos sentar. Nós temos aqui os nossos avisos. Lembrando a todos vocês que no próximo final de semana é o dia da doação dos alimentos. Então nós pedimos para que você possa trazer no próximo final de semana os alimentos. Convidamos também todas as pastorais, movimentos e comunidades para que no próximo domingo, dia 22, nós possamos celebrar a solenidade de Cristo Rei, em especial na missa das 19 horas. Por isso que nós vamos celebrar em ação de graças todas as pastorais, movimentos e comunidades. Vale a pena dizer que, diferente do ano civil, que se encerra no 31 de dezembro, o ano litúrgico se encerra na solenidade de Cristo Rei. Portanto, o último domingo do ano litúrgico já é no próximo domingo. Daqui a 2 domingos já será um novo ano que nós iniciamos a caminhada com o tempo do Advento. Então, para celebrarmos em ação de graças, nós convidamos todas as pastorais, movimentos e comunidades para a missa às 19 horas no próximo domingo. Também acontecerá no dia 29 de novembro o Porco no Espeto Delivery, em prol do Lar São Vicente de Paulo, a partir das 11h30 da manhã. Convites a R$20. Arroz branco, tutu de feijão, farofa, porco assado no espeto e couve refogada. Já está roncando até a barriga, só de pensar, né? Mas para que ela pare de roncar, você adquira o convite, tá bom? Senão ela vai roncar pro resto da vida. Porco no rolete, no espeto, no sistema delivery, no dia 29. E lembrando que a retirada do Marmitex será pela saída em frente ao Pronto Socorro. Esses são os nossos avisos. Nós chegamos ao final da nossa celebração. Agradeço o carinho e a disponibilidade de você estar aqui celebrando conosco esta liturgia. Agradeço também a acolhida. Sempre é uma alegria poder estar aqui na cidade de Fartura, em especial na paróquia Nossa Senhora das Dores. Hoje, e neste final de semana, eu e o Padre Brenner fizemos uma troca, né? Eu vim para cá e ele foi para Guarulhos, né? Celebrar lá no meu lugar, porque ainda nós não mudamos os nossos títulos de eleitor, né? Como cristãos e eleitores. Então ele foi votar lá e eu vim votar aqui, né? Porque o meu título é daqui ainda. Mas agradeço de coração por todos vocês estarem também celebrando aqui esta nossa Eucaristia. E digo mais uma vez, quando forem a Guarulhos, lá na paróquia São Geraldo, sejam sempre muito bem-vindos. Dê uma passadinha lá, né, que nós estamos lá com a graça de Deus. Vamos ficar em pé para recebermos a nossa bênção final.
O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Amanhã, quando for votar, vote com consciência. Lembre-se do bem, lembre-se da defesa da vida, lembre-se em quem promove a vida. Como cristãos conscientes, não são partidos que nos levarão aos céus, mas são pessoas que justamente nos conduz quando defendem em primeiro lugar a vida e a dignidade humana e também a participação da vida cristã. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Meus irmãos e minhas irmãs, ide em paz e que o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Uma boa noite a todos. Boa noite.